Também do projeto de fake news, deles passar, digamos, sem passar pelas comissões, já ir direto à plenária. A votação do regime de urgência está marcada para amanhã, mas você já antecipou que tem uma oposição muito grande em relação a isso, né? Tem sim, Piotr. Inclusive, hoje a gente estava em busca aqui de parlamentares, né, para ouvir os dois lados, mas há uma grande sinalização de ir contra a aprovação desse requerimento de urgência. Será, de fato, uma surpresa se ele for aprovado no dia de amanhã, mas não há de se duvidar que isso possa acontecer, até porque hoje Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, um grande negociador aqui dentro, existe um super bloco formado com 175 parlamentares, um bloco que foi iniciativa, inclusive, do presidente aqui da Câmara. E hoje ele convocou uma reunião com todos os líderes de partido e convocou também para essa reunião o relator do PL das fake news, que é o deputado Orlando Silva, para apresentar esse texto que foi reformulado do ano passado para cá. Existem várias mudanças e a ideia hoje é que os líderes pudessem fazer sugestões, alterações, para que eles ficassem de certa forma satisfeitos e orientassem aí os seus parlamentares para votar a favor, né, desse projeto amanhã, para que o requerimento de urgência seja aprovado. Vamos ver, inclusive, o que Arthur Lira disse a respeito do PL das fake news. Estamos terminando as explicações do relator, como a Câmara sempre fez e faz, conversando com todas as bancadas, para que a gente consiga extrair o preconceito desse texto e desse tema e despolitizar a questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão será mantida. Há uma narrativa falsa de grandes plataformas de que a população terá intervenção na sua internet. Pelo contrário, o que nós estamos prezando é garantir na formalidade da lei os direitos para que uma rede funcione para o que ela deve-se, não para situações como, por exemplo, essa questão das escolas. Há de se ter um limite para isso. E é justamente a liberdade de expressão que preocupa os parlamentares que são contra a aprovação do PL das fake news, como você destacou, sem passar por nenhuma discussão, por nenhuma comissão temática que é criada aqui justamente para isso, para que as propostas sejam discutidas. É necessário 257 votos, né? São necessários 257 votos, é o mínimo de votos necessários para que o requerimento de urgência seja aprovado. E só para reforçar, nesse momento, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, está aqui na Câmara dos Deputados entregando também algumas sugestões para anexar nesse projeto. Piotr, volto com você. Muito obrigado. A Berenice nos trouxe detalhes aí dessa discussão, sobretudo das fake news. Vamos conversar agora sobre exatamente esse projeto de lei das fake news. O Cláudio Dantas está conosco e está ao lado do deputado, inclusive, acho que Dom Felipe de Orleans e Bragança, é isso? Dantas está conosco já? Oi, Dantas, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Bom, estamos aqui com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é contra, naturalmente, a esse projeto do PL aí, das fake news ou PL da censura. Deputado, hoje nós tivemos aqui, antes de entrar propriamente no texto que foi entregue pelo Orlando Silva, o relator, eu queria lhe perguntar como é que o senhor avalia a vinda do ministro Alexandre de Moraes aqui, neste dia em que o Arthur Lira pretende votar a urgência do projeto. É uma pressão do STF em assuntos do Legislativo? Como é que o senhor vê isso? Bem, a intenção desse projeto é de fazer mais uma interferência totalitária, de criar um poder totalitário de interferência, não só política, mas também econômica. E, claro, terceiro plano, social. Então, quando você mexe na liberdade de expressão, você mexe nesses três quesitos. Você tem uma limitação política, que é criada por esse projeto, você tem uma limitação de expressão na sociedade, sobretudo na questão religiosa e questão de hábitos, e você tem também várias empresas, big techs e small techs, ou seja, isso também pode inviabilizar vários negócios de tecnologia. Então esse projeto, ele abrange praticamente todo mundo, e está vindo sem debate nenhum. Então, quem é que está querendo isso? O porquê que estão querendo isso? A sociedade quer isso? A economia quer isso? Não, claro que não. Isso é o Estado, é o estamento burocrático que quer esse projeto para ter cada vez mais controle na sociedade, na economia e nos políticos de oposição, sobretudo como nós que estamos nos opondo a esse projeto. Piotr, se quiser fazer pergunta, eu só vou emendar mais uma aqui. Pois não. Deputado,
Quais são os principais pontos, os principais nós desse projeto, na sua opinião? A gente estava aqui conversando antes de entrar na transmissão sobre essa autoridade, uma espécie de entidade autônoma, como eles chamam, entidade autônoma, que é uma previsão que está nesse texto apresentado pelo Orlando Silva, como se fosse uma agência reguladora para definir o que é discurso de ódio, o que é desinformação. Eu imagino que esse seja um dos pontos mais nevrálgicos desse projeto. O senhor concorda? O que mais o senhor ressalta desse texto? Olha, todo país que entreteu debater a questão de liberdade de expressão recuou, porque à medida que você coloca ali alguém para gerir o que é a verdade, esse se torna um grande ditador, esse se torna um grande ditador da realidade que é criado dentro do seu país. E todos recuaram, porque viram que aquilo pode servir a qualquer lado. Então, essa ideia de você querer controlar o que é verdade, isso é uma grande falácia, não é possível isso. É por isso que a liberdade de expressão ela não pode ser regulamentada. Tem riscos com relação a isso? Claro que tem riscos, tem abuso, sem dúvida que tem abuso. Agora, a legislação ela já contempla o ônus para quem comete abusos. Eu, por exemplo, eu sofro fake news contra mim, já tenho vários casos de até mídias que se dizem tradicionais e fazem ataques, fazem erros e você aciona a justiça e a justiça responde. Muitas vezes eu ganho, muitas vezes eu perco, mas isso cabe a uma coisa pontual. Quando você cria um Ministério da Verdade, você começa a interferir não só nas opiniões políticas que precisam ser livres para você debater possibilidades que ainda não existem, a mesma coisa, hábitos sociais, quem é que vai definir se é verdade, se não é, se é possível, se não, se é legal ou não. Então isso que é muito perigoso, você dá muito poder a um órgão central, uma burocracia central, ela tende só a crescer. Quem é que quer isso? Que tipo de partido quer isso? Que ideologia que quer esse tipo de vertente no país? É o atual governo de esquerda, é o plano totalitário de comando absoluto que existe no Brasil e que está sendo introduzido por esse governo. É contra isso que nós combatemos. Então, temos esse ponto de ter uma burocracia central, temos pontos também que mexem também na questão de divulgação de informação. Isso também cria ônus para quem divulga a informação, isso também até viola os modelos de negócio que existe dentro da rede social, inviabiliza alguns investimentos de tecnologia. Então todos da Big Tech e Small Techs, como eu mencionei, já estão ali fazendo, puxa vida, eu vou ter que mudar meu plano de negócio aqui, porque vai vir essa lei de PL de censura que afeta o meu negócio. Então quem sabe eles nem investam, então já gera impacto aí. Deputado Adalberto Piotto aqui do estúdio, me permita lhe fazer um questionamento rápido. Eu vou beber na fonte do que disse o Cláudio Dantas aí. Nós estamos quase com uma ideia de criar uma agência reguladora de liberdade de expressão, que é uma cláusula pétrea constitucional. Não cabe ter uma, digamos, abre aspas, agência reguladora. E o segundo ponto a gente não tem certeza ainda o que pode ser considerado fake news. Se eu não tenho exatamente o que é o significado claro e pacificado do que é uma notícia falsa, porque vamos pegar a época da pandemia. Na época da pandemia eu tinha cientistas que divergiam. O cientista que perdeu a discussão naquele momento foi chamado de divulgador de fake news. Não, era ciência só. A ciência diverge com opiniões diferentes. Se eu pegar essa lei do jeito que ela está, aqueles cientistas todos estão todos na cadeia e de baseada, como foi o caso agora do dia 8 de janeiro. Exatamente, veja o perigo. Aí você mencionou um ponto que eu nem tinha levantado, que é a questão de saúde pública. Imagine então também a questão de segurança pública, quando você controla quem que é criminoso e quem não é, quem de fato cometeu o crime e quem não foi. Se você tem esse órgão controlando, você nem consegue divulgar a verdade. Então você fica sem justiça, sem saúde, sem segurança pública, sem absolutamente nada. Esse órgão, ele cresce em tal maneira que ele interfere em absolutamente tudo. Interfere no jogo político, interfere na liberdade da sociedade, interfere na economia. Então é isso que a gente não está tendo o tempo de debate dentro aqui do plenário, que deveria ter esse tempo. Deveria debater nas comissões, deveríamos poder fazer emendas com tranquilidade. Claro, eu sou favorável até nem existir esse projeto. Eu acho que só o intento de criar um projeto como esse já denota a vontade de controle. E é exatamente isso que a gente não representa. A gente representa o oposto. A liberdade significa que você não tem esse controle de Estado. A sociedade tem que estar livre. Claro que tem que ser punida em algumas questões que violam a segurança pública, que violam a saúde pública, tal qual aceito em Constituição. Agora, você criar um órgão que arbitrariamente
passa julgamento a todo momento e pode até violar julgamentos passados, que já temos esse tipo de Estado. É um Estado arbitrário, chama-se ditadura. Não existe lei, não existe Estado de Direito. Então, esse órgão praticamente viola o Estado de Direito. Por isso que muitos dos países viram que isso é um movimento inconstitucional. Piotr, acho que o grande... Você quer fazer mais uma pergunta aqui? Não, pois não, Dantas, só sua conclusão. Obrigado. Não, eu só ia ressaltar que, assim, o que o deputado está falando aqui é justamente da necessidade de se debater. Porque nós estamos falando de um projeto com essa sensibilidade, um projeto que resvala na liberdade de expressão, e parece que quando o presidente da Câmara tenta atropelar o rito legislativo, ele está tolhindo a liberdade de expressão dos próprios parlamentares, deputado. Isso está acontecendo com uma recorrência preocupante. O que está na troca quando você coloca um projeto que afeta tão amplamente a sociedade brasileira para que possa valer aí uma urgência qualquer? Isso não é a gente não está falando de um projetinho simples, é um projeto bem amplo e está sendo aprovado a urgência. O que o Cláudio Dantas mencionou aqui é fundamental para a existência de um parlamento. Temos comissões especializadas que são criadas exatamente para o debate ad nauseam sobre esse tema. E esse debate não está ocorrendo. Estão mandando para a Câmara, no afogadilho, criando um movimento. Até escutamos aqui notícias que o próprio governo agora vai liberar mais verba para vários deputados. Será que na troca dessas verbas está a aprovação desse projeto? Será que o próprio Lira está fazendo algum toma lá da cá que a gente não está sabendo? Essa falta de transparência no parlamento tem que parar. Isso é o velho jogo, essa é a velha política. E é exatamente isso que o Cláudio aponta. Temos um regimento interno que protege a Câmara, protege o Legislativo, protege o debate dos representantes da população. Esse regimento está sendo simplesmente atropelado, jogado em um projeto extremamente complicado para voto de uma plateia muito maior, desqualificada, porque nem todos tiveram tempo de ler o projeto, e muitos são levados aí nessa onda de, olha, vamos ajudar aí, vamos fazer um toma lá da cá e vamos aprovar esse negócio. Só que depois, para reverter isso, é muito complicado, muito perigoso. Pedimos aqui o auxílio, somos da oposição, pedimos auxílio da sociedade para ajudar os outros deputados que ainda estão aí nas nuvens. Temos aí 250 deputados que ainda não se pronunciaram, precisamos que eles se pronunciem. Se 150 desses 250 não se pronunciarem e votarem a favor, eles vão ter o que precisam para a urgência. Então pedimos aí auxílio da sociedade nesse momento. Muito bem, Piotr, é isso. Olha, só uma notícia aqui de última hora. O deputado Mendonça Filho está protocolando um projeto alternativo ao do Orlando Silva e que prevê ali algumas retiradas de alguns, na verdade é um substitutivo para retirar ali algumas desses artigos mais polêmicos do texto do Orlando Silva. Uma delas é justamente eliminar essa figura de uma autoridade que faria a regulação desse conteúdo. Piotr. Dantas, obrigado. Que seria o que o Dantas chamou de, digamos, uma agência reguladora da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é cláusula pétrea constitucional. Só outra Constituição pode regular, digamos, ou mudar o conceito de liberdade de expressão. Bom, vamos seguir. A gente tem um intervalo, daqui a pouco tem mais um debate com parlamentares sobre essas CPIs todas que devem acontecer, devem ser instaladas na Câmara e no Congresso Nacional, porque tem também a CPI mista no Senado e na Câmara, dos atos do dia 8. A gente volta em instantes.